Vamos então orar, pedir as bênçãos de Deus e vamos começar. Santíssimo Deus e Pai, nós diante do Senhor nos encontramos mais uma vez, dependentes, ó Deus, mais uma vez da tua ação em favor de todos nós. E, ó Deus, que esse estudo, por mais pesado e por mais realista que seja, ele faz parte, ó Deus, do ID, faz parte do Evangelho, e são as consequências daqueles que rejeitam a cruz de Cristo. Senhor, nos oriente e nos traga, Deus, temor em nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. A gente costuma dizer que pelo menos decorar esses 2 versículos vai, né? Não sei se vai para o céu, mas pelo menos decorar vai. E disse-lhe Jesus: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Hoje nós vamos falar sobre a última palavrinha, né? Sobre a condenação. É muito pesado, né? Como eu mesmo orei, falar sobre a condenação, sobre o inferno. E geralmente as pessoas que não creem no céu, elas não creem no inferno. Elas entendem e têm um Deus imaginário, né? De que se existir um Deus, é um Deus bom, que não vai enviar seres humanos a uma perdição eterna. É muito engano dessas pessoas por falta de conhecimento de Deus, por falta do conhecimento dos atributos de Deus, do caráter de Deus, né? Da santidade de Deus, da pureza de Deus, da justiça de Deus. Então todos os atributos, eles existem para o amor de Deus. Por intermédio do amor de Deus, ele achou uma forma do homem ser salvo, né? E pela ira de Deus, ele achou uma forma de condenar aqueles que rejeitam a graça de Deus, o amor de Deus. Então isso na mente de todas as pessoas tem que andar juntos. E muitas pessoas às vezes falam: vou deixar de ir naquela igreja, vou deixar mesmo de ouvir os estudos, porque é muito pesado. Semana passada mesmo, os nossos estudos aqui é de quarta, né? De quinta. Eu passei para terça, porque amanhã eu vou estar indo em Franca, e também o estudo de terça-feira que eu estava fazendo, as pessoas que estavam fazendo eram poucas, era uma família, mas eles deram sinais exatamente disso, de que não precisaria de tudo isso para ter um relacionamento com Deus. Tudo isso que ela fala é todo o estudo, né? E todo esse entendimento de quem é Deus. Então, isso acontece, né? As pessoas rejeitam mesmo. Também, a terminar o estudo, ou mesmo o evangelismo, não quer dizer que a pessoa foi transformada. Mas tem pessoas que elas chegaram a falar para mim, falaram: não há necessidade de tanta coisa. Eu simplesmente falo: vocês querem continuar, a gente continua. Se não quiser continuar, não tem problema. E eu não tenho poder de salvar ninguém. Agora a gente tem o quê? A gente tem um remédio, né? Agora, o remédio às vezes tem a parte amarga e tem a parte que soluciona tudo. Então, nós transmitimos isso para eles. E eles fizeram até um mau desejo, né? Um mau gosto de continuar, uma má vontade, desculpa. E falei: vamos parar por aí, né? Quando vocês quiserem e decidirem ouvir a Deus novamente, me procura, vai lá na igreja, né? Assim, nós não vamos ficar indo atrás das pessoas, porque se essa mensagem não salva e não transforma o pecador, não vai ser minha insistência, né? Agora, se você for para a Bíblia, tudo que nós estudamos, isso aconteceu com o próprio Senhor Jesus, né? As multidões andavam com Jesus, mas a maioria das multidões, elas eram interesseiras. Elas queriam ser curadas, elas queriam que tirasse os demônios, elas queriam que matasse a fome deles. Então o Evangelho genuíno, ele sempre foi da porta estreita. Grandes multidões, isso não quer dizer nada, pelo contrário. O que prova é que nunca teve grandes multidões. E se isso não aconteceu com o próprio Deus, que é o Senhor Jesus, imagine conosco, né? Comigo e com você. Então a mesma mensagem que ele pregou, nós pregamos, ela tem o mesmo poder, né? Então esse é
Essa é a verdade do Evangelho. E hoje nós vamos falar sobre a condenação. Se vocês abrem em Salmo capítulo 7. Se vocês se recordarem, nós estudamos, o estudo passado foi sobre a justiça de Deus. Eu achei um texto aqui, nem tudo que eu coloco ali na apostila, eu sempre mudo, sempre tento dar uma inovada, até para mim é melhor, né? Que a gente não fica num texto só, mas a gente sempre tenta dar uma inovada e tenta fazer uma ponte, né? Fazer uma pinguela do que nós estávamos estudando semana passada, para passar e entrar dentro desse estudo que é sobre condenação, tá bom? Então, após, né, todos esses estudos até hoje, falando só das boas notícias, né, até o estudo 4, que fala da depravação total do ser humano, né, da corrupção do gênero humano, no estudo número 5 começa a vir a solução, que é a culpa, né, arrependimento e fé. Então já começa a vir a solução. No outro estudo nós falamos sobre regeneração, é onde Deus atua, né, no sobrenatural. A natureza divina, o Espírito Santo vem habitar no homem, no ser humano, aquele que se arrependeu verdadeiramente, aquele que nasceu de novo. Isso é automático, né? A natureza divina vem morar, né, fazer parte do interior do ser humano. Isso é a regeneração. Nós depois falamos a semana passada sobre a justificação, que é a parte onde Deus, por intermédio da morte substitutiva, ele faz a justiça. Um justo morreu por um injusto. Enfim, a morte substitutiva, aquele lugar era para mim e para você. E a justiça, o que é justificação? Uma das definições é salvo por sua justiça. Isso é justificação, além da morte substitutiva e a parte jurídica, né, da salvação, onde Deus declara, por intermédio da fé, declara o pecador perdoado e salvo. Nós estudamos isso semana passada. Agora nós vamos ler aqui e dar início à condenação. 7:11 diz assim: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, e já armou o arco, e tendo pronto. Para ele, preparou instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Esse trecho que o salmista diz é um dos trechos mais pesados, né? Que fala, tem muitos e muitos outros. Deus é justo juiz. O que é isso? O que ele quer dizer? Então, quando ele fala ele é justo juiz, fala de dois atributos. Ele é justo, a justiça de Deus. Então, ele sendo juiz, ele executa a sua justiça. E como a justiça dele é feita? A justiça dele é feita por intermédio daqueles que creem com fé. Vai ser feita a justiça para a salvação. E para aqueles que rejeitam, vai ser feita a justiça da mesma forma para a condenação. De qualquer forma, essa justiça ela vai ser feita. Então, todos nós, só existe duas pessoas andando por esse mundo. É os que estão fora da ira de Deus, do juízo de Deus, e aqueles que estão dentro da lei que condena o homem, e essa lei condena, e a justiça de Deus exige que a lei de Deus seja cumprida. Condenação. E o salmista diz: Deus é um juiz justo. Eu estudei algo, né? É dele toda a causa justa. Ele a sustenta em todo o salvo e o protege. Nós estamos falando da parte da salvação. Então ele protege, ele lembra que Romanos 5 diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem justifica.
Não é isso que diz? É uma proteção. A justiça de Deus sendo o quê? Sendo aplicada na vida daqueles que creem. Deus é um juiz justo e não apenas faz justiça, mas também cuida para que a justiça seja feita pelos filhos dos homens e vinga-se, punindo toda a iniquidade. Deus cuida de todas essas questões. Aí ele vai dizer, se o homem não se converter. O que quer dizer isso? Dentro do texto. Se ele não deixar para trás toda a inimizade contra Deus e seu povo, isso será a sua ruína. É o que Deus está falando. Se o homem não se converter, ele não vai deixar para trás toda a questão do pecado existente nesse homem. Mas se ele se converter, será aplicado o perdão de Deus com misericórdia implícita e graciosa. Sempre tem duas questões a serem abordadas. Enquanto Deus, o que ele fala? Ele está armando o arco, preparando o arco, ele está armando o arco, certo? Ele não soltou o arco. Ele ainda não soltou, ele ainda não direcionou a sua ira a este mundo, no sentido, aqueles que morreram já era, Mas o versículo diz assim, já armou o arco, e tem-no pronto, ele está aqui, está prontinho. A hora que a sua misericórdia se esgotar, ele vai acertar quem? Os não convertidos. E o que quer dizer isso? Enquanto Deus prepara os seus instrumentos de morte, é o que diz o versículo, o que é os seus instrumentos de morte? É o juízo, é a condenação, é o inferno, é a sua própria palavra, a ira, o juízo. Enquanto Deus prepara os seus instrumentos de morte, dá aos pecadores, presta atenção, aviso oportuno do perigo que corre. Enquanto está armado, falou, está armado, eu vou soltar. Mas se cuida, não converteu, cuidado. Isso chama-se misericórdia. Deus armou, está preparado. Mas é um aviso aos pecadores do perigos que ele corre. E tempo para se arrepender. É isso que o salmista está falando. Se prepara. Ele já armou. E qual que é o seu tempo? É quando você estiver nessa vida. Quando você estiver vivo. Quem sabe? Se você morrer amanhã sem Cristo, sem conversão, já era. O arco já sortou e já te pegou. Por quê? O pecador, ele corre perigo eminente de condenação. Morreu, nós vamos ver isso hoje. Ele cai aqui, acorda no inferno. Não tem nada, esse negócio de purgatório, sono da alma, isso aí é tudo heresia. Morreu, acabou. Pum, no inferno. É isso que a Bíblia diz. Então, o tempo para se arrepender é hoje. Muitas pessoas protelam. E Deus, ele sempre dá seus alertas para um arrependimento genuíno e verdadeiro. Apocalipse 21. E 8. Apocalipse 21, se você for ler, nós vamos ler até o versículo 7, fala do novos céus e nova terra. Ele fala dos salvos, não haverá pranto, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Fala do tabernáculo de Deus, a morada de Deus, onde Deus enxugará toda a nossa lágrimas, e nós vamos viver com o próprio Deus. Isso aqui é fantástico. Agora o versículo 8, ele vai ainda fazer uma advertência quanto àqueles que não vão estar aqui.
né? E ele diz assim, versículo 8: depois que ele mostrou todos os benefícios, as maravilhas, né? O versículo 7 diz assim: ao vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho, dentro da eternidade. Depois você lê, você já deve estar ter cansado de ler isso aqui, né? Eu leio quando eu estou desanimado, eu venho ler isso aqui, lendo do céu, né? Crente tem a Bíblia para isso, né? Para buscar conforto, consolo, né? E aqui está um texto magnífico. Versículo 8, ele vai falar quanto porém, olha lá, ele vai falar quanto porém. Tem outro grupo de pessoas aí. Ele vai falar quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nós não vamos poder, né? O nosso estudo não é um estudo expositivo para nós estarmos, mas nós vamos extraindo o que cabe dentro do tema e para um entendimento sobre tudo que está falando. Mas eu quero um resumo do versículo. Isso aqui eu extraí estudando um puritano. Esses homens, né? Você tem que pegar esses homens que entendem de Bíblia, né? E não é qualquer fonte que a gente pega, mas isso aqui é fantástico. Diz assim: por que serão lançados no lago de fogo que arde, né, com enxofre? Por quê? Por que isso aconteceu? Eles já estão falando dos condenados. Eles não ousaram enfrentar as dificuldades do cristianismo. Rejeitaram. E o seu medo escravizador procedia de uma incredulidade. Não é quem crer e for batizado vai ser salvo. Então, eles eram escravizados pela incredulidade. Talvez está associado no que próprio Paulo fala aos Coríntios, né? Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem. Para os que se perdem está encoberto. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a glória do evangelho de Cristo. Entendeu? Então, é o que pode acontecer. Porque a incredulidade, ela coloca no seu coração que o cristianismo não é tudo isso, eu não preciso, que nem eu falei anteriormente, né? E de que não há necessidade de tantas coisas. Eles não ousaram enfrentar as dificuldades do cristianismo. Preferem enfrentar as dificuldades do mundo, o sofrimento do mundo, preferem ser endemoniados, viciados, prostitutos, incrédulos, é o que está acontecendo. Homicidas, escravizados disso, e nunca se ousaram para crer de uma forma verdadeira. Eles são aqueles que foram tão covardes. Isso é, por quê? Porque o texto fala, quanto porém aos covardes. Essa parte que diz quanto aos covardes, um desses pecadores talvez é os que mais vão estar no inferno. Porque todos já ouviram a palavra de Deus de uma forma ou de outra, né? Mesmo aqui, acolá, mesmo que seja de uma forma incompleta, com heresia, isso, aquilo. Mas esse livro aqui está na mão de todo mundo aí. Não está? Então ele diz assim, são aqueles que foram tão covardes e incapazes de tomar a cruz de Cristo e desempenharem seu dever para com Ele. Covardia. Não querem Deus assim, não querem uma igreja assim, não querem uma mensagem assim, não querem a cruz. A cruz, o que é a cruz? A cruz, ela simboliza o quê? Sofrimento, renúncia, abnegação. E os covardes, eles têm todos os tipos de argumentos para viver uma vida com Deus. Jesus disse, quem não tomar a sua cruz, Jesus não está falando que vai jogar a cruz para mim e para você, é quem não for lá e tomar ela, entendeu? Pegar ela e saber o que ela significa.
Mas quem faz isso? É só os que creem. Para a salvação. Os covardes não. Quantas pessoas, não, eu não vou servir a Deus não, que eu tenho que fazer isso, tenho que estudar, tenho que cuidar da minha mulher, tenho que cuidar da minha família. Covardes. Não, depois eu vejo. Covardes. Não entra no céu. Esse negócio de cristão pelo YouTube, sem abnegação, sem tomar ceia, sem vida com Deus, está condenado. Não tem vida. Não adianta, não estamos aqui, nós temos que falar a verdade. Então esse cristianismo não existe. Esses são os covardes. E quantas pessoas até admitem. Olha, eu ouço, mas eu não tenho. Meu cunhado, meu irmão, não. Quantas vezes já preguei o evangelho para ele? Falou, infelizmente, isso aí não é para mim. Sim. E ele tem até bons princípios morais, honestos, mas não entra. Né? Mas não façam isso, não desista como ele. A gente não desistiu dele. Mas o que tinha que fazer por ele já fez. Eles não puderam sofrer por amor de Cristo. O covarde, eles não puderam sofrer por amor a Cristo nesta terra, mas serão queimados pelos seus pecados no lago de fogo eternamente. Então o cara não sofre por Cristo aqui, mas ele não entende que ele vai ter um sofrimento eterno e muito mais pesado. Mas o incrédulo é assim, eu não sofro por aquilo, eu não sofro, não tem sofrimento. O cristão genuíno e verdadeiro não tem sofrimento. Estou longe do mundo, estou longe da bagunça, estou longe do incrédulo, estou longe estou desassociado de toda essa nojeira. Tenho problemas, sou pecador. Mas o covarde não. Ele prefere sofrer pelo mundo, ele prefere sofrer com as suas próprias mazelas. Agora Deus, dentro do contexto, Deus está dizendo, né? Eles não puderam sofrer por amor a Cristo nessa terra, mas serão queimados pelos seus pecados no lago de fogo eternamente. É o que eles justamente merecem, na verdade. Por quê? Porque rejeitaram. Não é assim? Abrindo um parênteses, fazendo uma aplicação, não é assim? As pessoas, o que tem de pessoas nos procurando que está com problema espiritual, vocês veem na igreja, né? Demoniados, você vai lá, faz uma oração para a pessoa, talvez aparentemente saia o demônio da casa que você está lá orando, né? Eu creio nisso. Mas ela melhora um pouquinho. Essa casa que eu mencionei para vocês é assim. A mulher, nós conhecemos a casa porque ela estava totalmente endemoniada. A filha. O que aconteceu? Nós fomos lá, começamos a abrir a Bíblia, estudar a Bíblia com eles, oramos muito tempo, levamos outros irmãos. O diabo, aparentemente, ele não estava presente lá conosco. E é exatamente isso. Melhora um pouquinho. Vamos voltar. E o que acontece? O que a Bíblia fala? Você varre a casa, adorna a casa, não enche ela com o Espírito de Deus, aí ele sai por lugares áridos e volta com 7 piores do que aquilo. E aí o primeiro estágio é muito pior, o segundo estágio é muito pior do que o primeiro. Não, essa é a realidade, e isso tem tudo a ver com a situação do homem condenado. É o que eles justamente merecem, na verdade. Escolheram e prepararam para si mesmo por causa dos seus pecados. Dentro do contexto ainda do versículo 7, diante de tudo aquilo que dá nome àqueles pecadores e pecados, incredulidade, covardes, prostitutos, mentirosos, idólatras, né? A miséria dos condenados ilustra a bênção daqueles que são salvos. Entende isso? A miséria dos condenados ilustra a bênção daqueles que foi salvo. Por quê? E a bênção dos salvos agravará a miséria daqueles que foram condenados. Por quê? Dá para entender? Porque a justiça de Deus ele é o dono da execução
da ira e do juízo dele. E ele tem nas mãos a chave do inferno. Então, quanto mais ele, Deus, ele ama a justiça daqueles que venceram para estarem salvos, ele tem mais pavor daqueles que rejeitaram e fizeram. Tanto, eu até mandei um filme para vocês, né? Os condenados, torturados por Cristo. Aqueles homens, isso é verídico, isso foi na época do comunismo, da Romênia, do governo russo, do comunista Ceausescu, nos fascínoras desse mundo. Os cristãos, teve cristão que sofreu torturado durante 25 anos, de cabeça para baixo na cela, tomando paulada na sola do pé. Depois vou mandar para você, não sei se eu mandei. Então, é exatamente isso. A hora que Deus chegar e falar, esse aqui ficou 25 anos sofrendo paulada sua na sola dos pés. Aí Deus vai ver ele de lá, ele vai aumentar a graça desse aqui e vai aumentar o tormento do outro. Essa é a ideia de quem é Deus. Eu estou dando essa ilustração, mas Deus é justo, não é? Estou aplicando dentro de uma justiça de Deus. E há sim severidades a mais dentro do próprio inferno. Juízo de Jesus falando. Ai de ti, Betsaida e Corazim, Se Sodoma e Gomorra tivessem visto os milagres que foram feitos aqui, há muito haviam se arrependido. Vocês ouviram, então o juízo com o povo de Sodoma e Gomorra, a ira de Deus vai ser menor contra aqueles, ao passo que aqueles que ouviram e rejeitaram o próprio Deus encarnado. É o que Jesus está falando. Então, essa é a ideia de tudo isso. Então, a definição de tudo isso. A doutrina, a escatologia, que aponta, o que é escatologia? É a doutrina das coisas que devem acontecer no fim do mundo. Então essa escatologia, ela aponta, juntamente com todos os flagelos e todos os suplícios, de todos aqueles que rejeitam a Deus, desde os profetas, desde do Velho Testamento até a parte do Novo Testamento, como o próprio Senhor Jesus, como também lá em Daniel, no Velho Testamento, Isaías, enfim, os profetas, Tessalonicenses, apontam e falam dos fins dos tempos e falam da condenação do homem. Isso está dentro da escatologia, doutrina das coisas que devem acontecer no fim do mundo. Escatologia, ela é uma matéria da teologia. É uma matéria que fala disso. A doutrina que trata do destino final do homem e do mundo. Pode apresentar-se em discurso profético ou em contexto apocalíptico. E se você encontra a condenação e o juízo de Deus, todas essas matérias, estudiosos dentro da própria Bíblia, ela está muito bem fundamentada na palavra de Deus. Vamos então, voltando. Então até agora nós vamos, semana que vem, falar sobre o batismo. Eu não vou perguntar para você, você vai batizar? Não, é você que tem que com o coração se crer, para a justiça. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Então eu não vou, Ilma, nós não vamos batizar também se você não tiver se você não quiser e se você não tiver vida. Se você não tiver fruto de salvação. Então você precisa ser salvo mesmo. Então não é o nosso papel batizar a pessoa. Nosso papel é que a pessoa seja salva e depois ela, por um ato de obediência a Deus, aí sim, depois da conversão, por um ato de obediência a Deus, ela vai pedir o batismo. Mas não cabe a nós. Hoje tem batismo, quer batizar? Isso aí não existe, isso aí é heresia. Então, deixando bem claro, para que vocês entendam, e nós estamos prontos a ajudar, a continuar dentro da congregação, da igreja,
para dar os estudos de doutrina. O cristianismo começa exatamente nisso. É o que Pedro falou em Atos 2, quando teve lá a conversão dos 3.000. O que faremos, irmãos? Arrependei-vos, cada um de vós, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, arrependimento, né? Genuíno, verdadeiro, batismo, o Espírito Santo já está lá. Aí depois começa o quê? Depois do batismo, começa a aprender doutrina, conhecer a Deus, né? É o que Jesus falou: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E receber, e também Mateus 28, né? E receber, e de fazer discípulos das nações, batizando em nome do Filho e do Espírito Santo, né? E ensinamos os discípulos a guardar todas as coisas que nos tem ordenado. Então é uma ordem de Deus, de Cristo, após o batismo, eu, você e todos aqueles que entenderam, procurar aprender doutrina, certo? É isso que a igreja oferece após essa questão do batismo. Bom, após uma profunda análise criteriosa de todos os estudos que nós fizemos, e a verificação de frutos ou não para a salvação, é necessário uma apresentação dessa aula, com a temática, né, essa aula de condenação, com a temática de mostrar a necessidade do batismo para os arrependidos e agora crentes no Senhor Jesus. Essa é quando nós vamos na aula seguinte. Isso só que eu comecei a falar, tá bom? Agora voltando, agora que eu vou começar mesmo a condenação. É preciso destacar de forma clara e evidente da consequência natural das pessoas que não se converteram à fé de maneira genuína. A condenação, ela mostra isso. Ela mostra uma forma clara e evidente da consequência natural das pessoas que não se converteram à fé de maneira genuína e evidencial, com frutos. E a continuidade delas é a certeza da sua. A continuidade delas na rejeição, sem os frutos, sem as evidências, são o quê? A parte da condenação que está sobre a vida delas. Muitas pessoas que até estão me ouvindo, e vocês que estão me ouvindo, vocês vão ver biblicamente como viu até agora todas essas questões, tá bom? Não queiram, né, vocês fechar o coração, né, para uma verdade que pode te livrar você de uma condenação eterna. E volto a dizer, quando Deus salva uma pessoa, ela se torna segura. Quando todos estão lá sofrendo pelo mundo, nós ainda nesse país nem sofremos ainda. Não tem perseguição, não tem nada. Por isso que nós somos tão fracos. Por isso que ninguém, sabe, todo mundo serve a Deus do jeito que quer, quando quer, vai na hora que quer. Agora, na hora que vinha a perseguição, se é salvo verdadeiramente, eu acredito que esses nem salvos sejam, né? Mas aí o cara vai orar mais, vai buscar mais a Deus, porque o negócio vai começar a apertar. E não vai demorar. Senão a Bíblia está mentindo, a Bíblia não mente. Então nós precisamos ter uma fé inteligente, né? Vamos lá então. Abra em Romanos capítulo 1. Qual que é o ponto a ser considerado agora? O juízo e a ira santa de Deus contra o pecado. O juízo e a ira santa de Deus contra o pecado. Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. O que ele quer dizer que é inevitável que a ira de Deus venha do céu e não seja executável? O que ele quer dizer isso, querido?
É a resposta certa e determinada contra o próprio pecado. Então, é inevitável que aquilo que Deus colocou dentro da proposta do Evangelho, dentro das boas novas. Por que boas novas? Por que boas notícias? Porque existe uma péssima notícia. E essa péssima notícia que nós estamos falando é tudo aquilo que nós falamos anteriormente. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade, contra todo tipo de pecado. E o texto aqui, ele vai falar sobre o lesbianismo, o homossexualismo, vai falar também de idolatria. Então nós vamos pegar um pouco desse texto para nós aplicarmos. Então, o que é? É a resposta certa e determinada contra o pecado. É o resumo desse 1:18 de Romanos. Agora, antes de nós entrarmos até no texto, de nós lermos mais, existe o juízo é a ira de Deus contra o pecado, como nós lemos. Os tipos de ira de Deus, você conhece todos os tipos de ira? Como que Deus ele se manifesta e revela a ira dele? Talvez você não conheça, vou te explicar, nós não temos tanto tempo. Mas nós vamos aí falando. Primeiro delas, tipos de ira. Nós vamos falar 5 tipos de ira. E a quinta, nós vamos falar um pouco mais dela, que eu acho a mais horrorosa, a mais horrenda. A primeira é a ira eterna. Como que é feito? Como Deus executa a sua ira? É a ira eterna. E é derramada e derradeira no final, no inferno. Então esse é um tipo de ira. Deus, por intermédio daqueles que rejeitaram Ele vai manifestar a sua ira, colocando todos no inferno. Segundo, primeiro a ira eterna. E quanto tempo dura essa ira? Eternamente. Todos os dias, todos os minutos, todas as horas, anos, centenas de anos, milhares de anos, milhões de anos, eternamente. É uma forma dele executar a sua ira. A segunda é a ira escatológica, aquela que nós falamos agora mesmo. É o anúncio de toda a consequência, que implica na vida do perdido, é a ira escatológica. E quando ela vai ser executada, essa ira escatológica? No dia que Cristo voltar, ou no dia que você morrer. A ira eterna já fala de uma ira, já vai estar lá, vai entrar no inferno assim. Agora, a ira escatológica, ela vai se encerrar no dia que Cristo voltar, ou que eu, ou aquele perdido, morrer sem Cristo. Agora, para o mundo, a título do mundo, pessoalmente é para quem morrer. Mas essa terra aqui, Deus vai fazer o que? Na escatologia, é o dia do Senhor, ali vai se encerrar. Não vai ter mais Apocalipse, não vai ter mais nada. Deus vai executar a sua ira no dia da volta de Jesus. Outro tipo de ira é a ira cataclisma. Qual que é? Que tipo de ira é essa ira cataclisma? Nós podemos ver em Gênesis 6. Como é que Deus jogou o juízo e mostrou o juízo para Noé e a todos aqueles daquela geração? Foram por intermédio do dilúvio, natureza, água, ira cataclisma. É outro tipo de ira. Onde nós vemos outro exemplo, referência bíblica da ira cataclisma de Deus? Sodoma e Gomorra. Devido à perversão e à prostituição e tudo que eles faziam, Deus, o que ele fez? Ele tirou Ló e sua família e jogou o quê? Fogo, botou fogo, queimou, com bolas de fogo e enxofre, virou cinza. Ira cataclismo. Se você for ver daquilo que Deus disse para o próprio Adão, falou: Adão, maldita é a terra por sua... E o que acontece? Hoje nós temos só no mundo mais de 1000 animais em extinção. Nós não temos rios mais. Quando eu era criança, eu ia em outros lugares, tinha rios, eu ia lá pescar.
Ou você vai nesses rios grandes, nem água tem, quando tem é tudo contaminado. Ira cataclisma. Terremotos, maremotos. Todo tipo de ira, a ira de Deus se revela. Ela vem do alto contra toda impiedade, contra todo tipo de pecado. É só não quer quem converter, quem não quer quem realmente não. Então, a ira de Deus, ela está manifestada, principalmente nesse tipo de ira. Ou é muito calor, ou é falta de chuva, ou é muita chuva, enfim, é todo tipo de desordem climática. Ira cataclismo. Outro tipo de ira é a ira consecutiva. Qual que é a ira consecutiva? É o princípio do semear e colher. O que Jesus falou? Você vai e prega. Quem crê vai ser salvo. Quem não crê vai ser ira consecutiva. Você ouviu o evangelho, escolheu, não crê. Vai pagar pela consequência do que você ouviu. No sentido de, nós não vamos entrar no âmbito, se o Espírito não convencer, né? Mas a lei da semeadura, né, que fala Gálatas, ela é tanto para o cristão, no que diz respeito ao que ele planta e colhe. Mas a ira consecutiva, ela vem para aqueles que rejeitam. Você quis o mundo? Ah, tá. Então tá bom. Você não quis viver sem ele? Não quis viver com o Senhor? Ah, então tá bom. Então você vai viver uma vida distante de mim. E qual é a consequência? Condenação eterna. São as consequências daquilo que nós resolvemos viver, da forma que nós resolvemos viver. Né? Agora a última, essa nós vamos falar um pouquinho mais, que essa é a mais pesada, é a ira do abandono. É a ira do abandono, é quando Deus abandona. Mas Deus faz isso? Deus faz. Mas você tem exemplo? Tem muitos. Deus entrega. Nós podemos ver o próprio Judas, né? Nós podemos ver aí também Esaú. Deus também, a Bíblia diz que ele procurou a salvação, o arrependimento com choro, não conseguiu. E tantas situações, e tantas pessoas que estão por aí, que vão brincando com Deus. Deus simplesmente entrega. Vamos ver isso biblicamente, né? Vamos lá. Romanos 1, 24 a 32. Vamos ler esse trecho? Então, põe na sua mente agora, ira do abandono. O que é a ira do abandono? Vamos ler, assim nós não temos muito tempo para discorrer tudo, mas vamos ler. 24. Aqui está falando sobre idolatria, depravação tanto dos homens como das mulheres, lesbianismo, homossexualismo e também o Criador, né? A criatura, o Criador, o homem trocando a criatura pelo Criador. Mas nós vamos ler versículo, vamos ler o 22, 23. Desculpe, vamos ler o 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem deram graças. Antes, se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Se você vê aqui, portanto, tendo conhecimento de Deus, ele está frisando a pessoas que tinham conhecimento de Deus, sabia quem era Deus, tiveram a oportunidade, mesmo que por intermédio da natureza, ou por intermédio de alguma ligação, eles tiveram conhecimento de Deus. Mas o que eles fizeram? Não glorificaram como Deus, e nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Isso é o homem. Versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível, semelhante à imagem do homem corruptível, bem como as de aves, quadrúpedes e répteis. 24. Ao 24. E esse já vai começar. E o que Deus fez com essas pessoas? O próprio Deus, não foi eu, não foi a religião, não foi o pastor, não foi o padre, não foi nada. Olha o que ele fez. 24. Por isso Deus os entregou tais homens à imundícia,
Para aí, vamos só, senão a gente lê demais e não entende. Então, esse tipo de pessoas que não glorificaram a Deus como Deus, mas não deram glória a Ele como devido, não reconhecendo Ele como Deus, o que Deus fez? Aqui é um conjunto de todos esses pecados, de homens perversos, idólatras, afeminados, prostitutos, enfim, todo tipo de impureza. Por isso Deus os entregou, tais homens, à imundícia. Ah, você quer viver assim? Tá bom, então eu vou deixar você por conta disso. Eu não vou citar nomes, mas eu conheço pessoas que se disseram convertidas, elas saíram da igreja, elas mostraram seu coração e virou aquelas aberrações. Você deve conhecer alguém assim também. A gente tem muitos anos de igreja, não vou citar nome, porque o juízo pertence a Deus e o julgamento pertence a Deus, mas eu vi situações assim. Pessoas que viraram assim, animais e estão em droga, prostituição e algo assim terrível. Então eu não posso apontar, mas a Bíblia fala que Deus faz isso. Deus, Ele entregou essas pessoas às imundícias. Vou continuar no versículo 24. Pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Entregou. Vocês querem prostituir? Vocês querem desonrar mesmo? Então vamos, sem problema, pode ir. 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é o bendito eternamente. Amém. 26. De novo. Por causa disso, lê para mim, por causa disso os entregou. Então, por causa disso, por causa de todo o contexto que nós já falamos, por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Está falando do lesbianismo. O que é o natural? É o homem coabitar com a mulher. Não. Eles teimaram nisso. Fizeram-se o quê? O que Deus fez? Vocês estão entregues. Versículo 27. Semelhantemente os homens. Então Deus vai falar da parte da nojeira das mulheres e vai falar da nojeira, porque está falando de imundícia aqui. Você está falando, é bem claro. Imundícia. Pecado. Esse é o pecado da área sexual e de outras aberrações. Semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram. Obrigado, agora. Semelhantemente os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição pelo seu erro. Todos foram entregues, todos foram condenados. Quando Deus fala entregou, Ele condenou. Deus fez isso com quem? Com Caim. Lembra? Deus deu uma chance para ele e falou: Caim, o que você fez com o seu irmão? Acaso sou tutor do meu irmão? Acaso eu sou babado do meu irmão? Na hora que ele respondeu isso para Deus, o que Deus fez? Amaldiçoou ele. Deus entregou. O que Deus fez conosco? E ser igual a Deus? Amaldiçoou ele. Se ele fez isso com essas criaturas dele, Lúcifer, Caim e tantos outros, etc. Você acha que não vai fazer? Você acha que ele não faz isso hoje? É lógico que faz, está escrito aqui. O mal de todo ser humano é que ele não consegue querer, ele não quer acreditar na Bíblia, ele quer acreditar no pecado dele, nos obstáculos, colocar obstáculos no que Deus faz, pretextos, justificativos. Então, o resultado do homem, isso é um privilégio estar ouvindo isso. É um privilégio. Porque se o homem não correr para Deus mediante essas verdades, é porque ele é igualzinho a esses aqui. Essa é a verdade. Então, nós não temos problema nenhum de transmitir a verdade que está na Bíblia.
Por quê? Porque é exatamente essa que vai te salvar, verdadeiramente. Porque se isso não entrar na sua mente, não temer a Deus, não procurar Deus, não tem nada, né? Talvez é mais difícil. O que eles fizeram? Se juntaram todos e em nome de um Deus estão abrindo, né? Olha aqui, ó. Não precisa mais nada. E essa é a realidade, né? Do que nós vemos. Então, é o pior juízo, é quando Deus abandona os ímpios para que sigam os seus próprios pecados e os entregam. Esse é o contexto do que nós lemos aqui. Agora, qual que vai ser a consequência? Vira aí, vê o 4. 2 e 4. Paulo vai dizer assim, 2 e 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Está falando para aqueles. Ele está falando, ele está escrevendo uma carta para uma igreja e exortando a respeito sobre tais assuntos. Mas em certo momento ele vai dizer, ele está falando, mesmo para você, para mim e para aqueles que possivelmente vão ser salvos, ele diz: ou desprezas a riqueza e a sua bondade, a tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Está falando da forma, Deus é que salva, Deus é que revela, Deus é que te conduz por intermédio do próprio Evangelho e de tudo isso que está levando, te leva ao arrependimento, te dá conhecimento de que tudo isso aqui é verdade. Agora, se o Espírito não te convencer, não vai ser eu, e nem aqueles que vão me ouvir, se o Espírito não convencer que é a bondade de Deus, e a misericórdia de Deus, e longanimidade de Deus, que te salva, que te perdoa, não tem nada que vai poder te salvar. Paulo está falando, ele está tirando o que aqui? Ele não está tirando a responsabilidade dele, ele está atribuindo a verdadeira salvação de que forma ele é feita. É a bondade de Deus. E a misericórdia dele que leva o ser humano ao próprio arrependimento. Versículo 5. Aí vai falar daqueles, né, dentro do contexto, daqueles que rejeitam, ao versículo 5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia. Vocês estão vendo, meus queridos? Vamos ler de novo, não pode perder isso não. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Ninguém quer pregar isso nas igrejas, né? Para o meu filho, você está acumulando pecado, ira sobre ira. E o dia que chegar diante de Deus, seu negócio vai pegar para o seu lado. É isso que ele está falando. E ele diz muito claro, segundo a dureza do coração impenitente, coração que não tem pesar, não se sente culpado, coração normal, mas ele diz: olha, você está acumulando ira sobre ira para o dia do juízo final, da ira, do justo juízo de Deus. Então aí fecha, né? E ele vai dizer, vamos ler o 7 e 8 para dar sentido aos dois grupos. A vida eterna aos que, perseverando fazer o bem, procuram glória e honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. E essa é a ira do abandono. Eu temo muitas pessoas, a gente assim, por conhecer um pouco a Bíblia, né? A gente conhece um pouco, você bate o olho em algumas pessoas, nós somos cristãos, nós precisamos, Jesus falou, né? Ele chamou os discípulos, falou, ele nos deu margem para isso, olha, chamou os 12 e falou, vocês vão conhecer a árvore pelo fruto. Então, nós como cristãos, que somos ministradores da palavra, nós precisamos ter esse discernimento, não de acusar e não de dar o juízo final, mas a gente tem uma ideia disso.
A gente tem uma ideia disso. Né? Por isso que a gente prega o Evangelho. E Paulo está fazendo exatamente isso. Falou, ó, quem convence, quem salva é Deus. Mas o coração de vocês, eles estão o quê? Estão cauterizados. Tome cuidado com isso. Vamos para o próximo. Abacuque. Vai lá em... desculpe. Abacuque não. Naum. Vai lá em... Vai lá... Quem está aí com a Bíblia, fala Naum capítulo 1. É que a minha não dá certo aí da página. 615. Ele não fugiu daí. Não, 3 e 1. Qual que é o ponto a ser considerado aqui? A partir do momento que as pessoas rejeitam a oferta de Deus, de perdão dos pecados, a consequência é o acúmulo de ira sobre ira, é o passado. A forma como Deus derrama sua ira sobre os seus inimigos. Quem são os inimigos de Deus? São todos os pecadores. Lembra do povo de Israel? A gente via que não só Deus ele aplicava sua ira contra as nações vizinhas, né, circunvizinhanças de Israel, mas como até próprio dentro do povo de Israel. Os idólatras, os que abandonavam. Nós temos muitos e muitos exemplos, não vamos falar disso. E aqui em Naum, ele vai falar sobre uma sentença contra Nínive. Nínive aqui, Naum, ele vai falar de Nínive, a mesma cidade que Jonas havia pregado há 100 anos atrás, e houve o quê? Houve arrependimento. Passaram-se 100 anos daquela cidade que foi abençoada, que Jonas pregou, que houve um arrependimento maciço. Passaram 100 anos, eles abandonaram a Deus de novo. Isso é do homem. Então. E agora Naum vem e vai o quê? Vai profetizar juízo novamente a essas pessoas. Aqueles que eram amigos de Deus naquela época, agora já se tornaram inimigos de Deus. Então diz assim: sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Ecocito. Preste atenção, esse é o Deus da Bíblia. Né? O Senhor Deus é zeloso e vingador. Nossa, mas Deus é vingador? A Bíblia está falando, né? O Senhor Deus é zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. Então, o Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Naum vem e transmite uma profecia pesada contra essa cidade de Nínive. E diz, né? Versículo 3: o Senhor é tardio em irar-se. Fala da longanimidade de Deus, né? Deus é longânimo, é outro atributo de Deus. É tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Então Deus, ele é vingador, ele é cheio de ira, e jamais inocenta o culpado. Você acha que o mundo conhece esse Deus? Você acha que as pessoas conhecem esse Deus? Não vou naquele, não quero nem ouvir aquele homem falar mais nada. Não adianta, se você não ouviu eu falar, você vai ouvir, só que você vai ouvir de uma outra forma, né? Você vai estar lá no grande trono branco, e Deus lá não vai ter mais chance. Deus vai falar tudo aquilo que aconteceu na sua vida e vai te lançar para a eternidade no lago de fogo. Então é melhor ouvir agora, né? É melhor conhecer agora. Porque quando você sai da ira de Deus, da vingança de Deus, eu estou tranquilo. Não porque eu mereci, mas porque eu entendi. E o que ele fala? Não, jamais inocenta o...
Se a culpa estiver se a culpa e o pecado estiver sobre a sua vida, sem arrependimento, você está nessa condição. Deus é vingativo. A ira de Deus vai sobre você. Então Deus jamais inocenta o culpado. Ele não pode abrir mão da sua justiça. Voltando sempre aos estudos passados. Deus não pode abrir. Então, o texto a ser considerado é a forma como Deus derrama sua ira sobre os seus inimigos. Quem são seus inimigos? Todos aqueles que rejeitam, todos aqueles que não querem se converter, todos aqueles que também têm um cristianismo falso, vida dupla, covardes. Essa é a grande. O que tem de religiosidade na mente das pessoas que não conhecem esse Deus e ele pensa que vai estar um jeitinho lá na frente, está assim. Gente, salvação é pela graça, não é difícil. Agora, o difícil é você ser salvo, no sentido de você entender que você tem frutos. Né? Eu sou salvo, tenho frutos, eu entendo tudo isso aí, agora eu vou buscar Deus, vou amar Deus, aí eu vou dar evidências. Isso é evidente. E você não faz isso porque tem alguém né? Um ferrão atrás. Ô irmão, vai! Ô irmão, vai na igreja! Ô irmão, vai ler a Bíblia! Ô irmão! Não, o cara vai porque essa é a essência dele agora. A culpa não está mais, a vingança de Deus não está sobre ele. Aí, agora ele vive o quê? Em gratidão e amor, esse Deus que salvou e tirou ele dessa condição. O que Jesus falou? Você conhece a árvore pelo fruto, né? Então você vai numa laranjeira, para apanhar uma laranja lá, desculpa, como é que o fruto nasce da laranjeira? Na época certa, né? E aí você precisa pegar um pedaço de pau e meter o pau na laranjeira e falar, dá fruto laranjeira, e meter o pau nela, né? Precisa fazer isso? O que ela faz? Ela dá naturalmente. Chega a época, ela vem e solta. Mas ela vai continuar, ela é laranja. Certo? Então assim é a nossa vida. Levando isso para o ser humano, ele dá naturalmente. Não precisa forçar, não precisa brigar, não precisa ficar implorando. Então são evidências. Então, o cristianismo genuíno e verdadeiro, ele tem que conhecer tudo isso. Porque se você está aqui no salvo e ouve tudo isso, e quer continuar a sua vida da forma que você quer viver, com certeza você vai ver Deus. Isso aí é absolutamente certeza. Vamos lá. Romanos, agora Mateus 10. Agora é a forma como Deus derrama sua ira. A necessidade de temer os castigos de Deus, que sempre cumpre suas promessas, principalmente os juízos anunciados. Vamos lá, Mateus 10. Mateus 10. Mateus 10 e 28. Diz assim. Aqui Deus, só para contextualizar um pouco, para você entender, aqui Jesus estava preparando, ele escolheu os discípulos, estava preparando eles. Esse texto já vai apontar por aquilo que eles iam sofrer, martírios. E estava já até, de uma forma, profetizando da forma com que eles iam morrer, martirizados. Né? E ele vai trazer, dentro dos ensinamentos, conforto. E falar da vida eterna para eles, e para que eles tivessem coragem. Né? E ele vai falar ali, assim... Não temais os que matam o corpo, né? Porque eles mesmos iam ser mortos. Falou, não tema o que vai acontecer. Eu vou morrer, meu corpo vai morrer, o de vocês também lá na frente, por minha causa e pela causa do Evangelho, vocês vão morrer. E ele diz assim, não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. E ele diz assim, temei antes
aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, um conselho para você, fazendo uma aplicação, não tema, talvez, a nossa enfermidade. Eu mesmo estou passando por momentos de dificuldades, de enfermidade, eu não temo isso não pode, isso mata o corpo. Até a nossa irmã também, né, que está trazendo a Cláudia, a Débora. Nós passamos, mas isso não mata, mesmo a bala do revólver, isso mata o corpo. Não pode matar a enfermidade, ou mesmo situações A ou B, isso não pode matar, ele mata o corpo. Não tema essa morte. Temeis antes aquele, quem que ele está falando? O próprio Deus. Tema aquele que pode fazer perecer, na onde? Está escrito aqui na Bíblia. Fazer perecer tanto no inferno, perecer no inferno, tanto o corpo como a alma. Esses que estão me ouvindo e vendo aqui pelas redes sociais, pega a sua Bíblia e coloque aqui diante do estudo, como eles estão fazendo aqui. Porque o poder está na palavra. Porque se você só ouvir e não tiver Bíblia, não abrir, fatalmente, possivelmente, não vai ter tanto poder. Lógico, né? A fé vem por ouvir da palavra. Mas nós precisamos buscar Deus, conhecer Deus. Então, esse é o ponto a ser considerado. A necessidade de temer os castigos de Deus, que sempre cumpre as suas promessas. E essa anunciada por Cristo. Então o homem tem que temer a Ele, não a doença. Tem que temer Ele e correr para Ele, porque nas mãos dele é que está a eternidade, o perdão, o matar o corpo. Você mata o corpo, mas você não pode matar a alma. Eu tomo conta dela. E a pergunta é, hoje, se Cristo voltar, ou se você morrer, em que situação você está? Essa é a situação. Quem sabe, talvez, isso não é a resposta. A salvação é pela fé, sabe? Então, aqueles que têm fé, eles estão tranquilos. Mas antes da fé, o que acompanha a fé é o arrependimento e fé, né? Não é a fé do que Deus pode me dar fisicamente, no sentido, ou financeiramente, não. É a fé de que eu me arrependi verdadeiramente, me entendi de tudo isso aí, e eu não vou mais, a minha alma não vai para o inferno. É esse tipo de fé. Nós estamos falando de condenação. Abra agora em Mateus 25. Vai um pouquinho para frente. Vinte e cinco, 33 e 34. Qual que é o ponto a ser considerado? Deus sempre separou um povo, e a consequência natural do povo rejeitado será a vida eterna. Do outro povo, que não é dele, ele separa o seu e separa o outro também para a condenação. É o que vai dizer aqui. Versículo 33. Olha a separação. Está escrito o grande julgamento aqui? Aqui já era. Deus já está ali separando, né? Por quê? Porque se você acompanhar tudo aqui, já está estava falando da vinda, né, do Filho do Homem, falou da grande tribulação. Aqui está no último momento. Deus está separando para a eternidade. O grande julgamento. Versículo 33. E aqui é Jesus falando. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então ele vai separar às direitas os salvos, e vai dizer: entrai. Eu espero que você esteja aqui, né? Entrai para a eternidade, benditos do meu Pai. Agora o outro lado,
Qual que é o outro? Versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Então a direita é os que estão salvos. Quem são? As ovelhas. E agora é os cabritos, os bodes, né? O pastor Paulo fala quase toda hora lá, né? É os bodes, é os não convertidos. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Para onde? Para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Nós estamos falando sobre o quê? Sobre condenação. Então Deus vai separar, vai ser tudo separadinho. As ovelhas para cá, os cabritos para lá. E vai o quê? Vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Você crê que isso aqui é literal ou você acha que isso é literal? É que ainda não ardeu, né? Na hora que arder vai ver. Vai começar a arder e falou: nossa, é verdade mesmo. Está esquentando o negócio aqui. É literal. Vamos mais um pouco. Agora nós vamos entrar em Lucas. Nós não temos muito tempo. Que hora que é? 9h15. O Jonas vai chegar também. Eu preciso falar com esses rapazes aí também. Eles vieram de longe. Nós vamos... É 9h15? Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos falar só aqui um pouquinho do 6, depois a gente termina semana que vem. 16, Lucas 16. Agora vamos abrir as janelas, abrir as cortinas do inferno. Isso não é bom não, hein? 16. Isso aqui tinha que ter tempo, né? Então eu vou dar uma passada por cima. Aqui é a história do rico e do mendigo. A Bíblia fala o quê? Que a Bíblia é inspirada por Deus e útil para o ensino, não é? Então Jesus, pelo seu poder e vontade, ele quis trazer essa parábola para nos mostrar o que é o inferno internamente e como a pessoa vai para lá. E o que acontece lá dentro, um pouco, né? Além de tudo que você já ouviu. Agora é para você adentrar lá, só o olho, não vai com o corpo não, só dá uma olhada aqui. E para você e para nós entendermos um pouco disso aí, tá bom? Rico e mendigo. O rico, ele foi para o inferno. Vou só contextualizar para ajudar o pensamento. O mendigo, que é Lázaro, ele foi para o céu. Mas o fato do rico ser rico não é que levou ele para o inferno, nada disso. É que um cria e outro não. O que creu aqui era rico e o que não creu era pobre, miserável. Certo? Mas não precisa, né, entender de uma forma que o fato dele ser rico ele foi para o inferno. Não, ele foi rico que era ímpio e não cria em Cristo. Versículo 1, vamos lá. Versículo 19, desculpa. 16, 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Era um homem que, né, tinha uma roupa linda e era uma vida regalada, esplêndida, né? Aí vai falar da história do outro. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava-se alimentar das migalhas que caíam da mesa dele. Até os cães vinham lamber-se suas úlceras. Então, o mendigo, ele vivia, não é debaixo da mesa, né? Na verdade, ele vivia lá na porta, lá o que sobrava da mesa, jogava lá e dava para ele comer. E ele tinha até úlcera, né? Os cães lambiam ele. Situação bem deplorável, né? Isso é uma parábola, Jesus tentando aí explicar para nós, como eu te falei. Em outro momento nós poderíamos explicar melhor tudo isso. Versículo 22. É o que nos interessa agora para frente. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado
pelos anjos pelo seio de Abraão. Então morreu o mendigo, veio os anjos do Senhor e levou ele para o seio de Abraão. O que representa o seio de Abraão? É um lugar de paz, né? Porque aqui ainda Jesus não havia ainda ressuscitado. E ainda o paraíso ainda não estava inaugurado. Quando que o paraíso inaugurou? Quando os dois malfeitores, junto com Jesus, ele falou, olha, em verdade, digo, que ainda hoje, né, aquele que se arrependeu, ainda hoje estará comigo no paraíso. Aquele momento, quando o véu se rasgou de alto a baixo, houve acesso, automaticamente o paraíso começou a ser habitado. Aqui ainda não, o lugar de descanso é chamado de seio de Abraão. É para onde iam os salvos, ok? Então, ele morreu. Os anjos foram lá, levou ele lá para o seio de Abraão, lá para o paraíso. Vamos falar paraíso, né? Paraíso do Velho Testamento. Foi para lá, está tudo certinho. Versículo 22 ainda, né? Do seio de Abraão. Morreu também rico e foi sepultado. Onde que ele apareceu no versículo 23? No inferno. Olha só. Não é um choque? Morreu também. E no versículo 23... O que diz? No inferno, olha lá, já começou a... No mesmo momento que morreu, os anjos veio e pegou o mendigo. No mesmo momento que ele morreu, ele acordou no inferno. Vai demorar a conversão ou não? Vai esperar mais um quanto tempo? Já pensou se você morrer? Não, aquele que não tem certeza da salvação, cai ali, morre, acontece alguma coisa. Se você for igual mendigo, glória a Deus, eu quero ser mendigo, não é que você vai acordar lá. Olha que maravilha. Acordar lá no paraíso, entrou lá, acabou. Agora, se tiver na condição do rico, inferno. Não é ensino? No inferno, olha lá, agora o que tem nesse inferno quando acorda? O cara já acorda bem quente, né? No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então ele pegou, ele morreu, em tormentos, de longe ele viu o que? Abraão e Lázaro. Então, depois na frente vai ver que existia um abismo e ele via os perdidos, mas os perdidos não viam ele. Então, aqueles que estavam lá não viam o perdido via. É o que está falando o texto. Versículo 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão. Abraão era o representante, né, do seio ali, do paraíso do Velho Testamento, só para entender melhor, né? Então, clamando, disse: Pai Abraão. Quem está clamando aqui? O cara que está em tormento, o rico. Disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe a água à ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa... Então o que você aprende? Ele estava atormentado em chamas. E ele viu, falou com Abraão, falou: chama esse homem aí e fala para ele vir aqui molhar o dedo, que eu estou atormentado em chamas. Aí Abraão vai responder para ele. Versículo 25. Disse, porém, Abraão: filho, olha só, filho. Abraão até que foi bonzinho por ele. Disse, porém, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormento. E ele vai dizer, ele vai completar. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, e nem os de lá passar para nós. Aqui há duas verdades do Evangelho. Meu filho, você teve sua oportunidade, teve sua chance. Tudo que você teve de bem lá, ele teve igualmente os males. Agora, pelo fato de ele ter crido e buscado a mim, a Deus, melhor dizendo, ele está aqui consolado. E você
em tormento. Olha, tem outra questão, é colocado um grande abismo entre nós, entre aqui e lá. Os que estão de lá não passam para cá, os que estão daqui não passam para lá. Isso nos dá o quê? Uma ideia do quê? Você não perde sua salvação. Você entrou lá, acabou. Está visualizando de lá. Agora tem outra verdade. Quando você entra aqui também, Abraão falou, ó, daqui você não sai mais não. Esse é o inferno. Essa é a condenação de Deus. E essas verdades, ela tem que ferir o coração do ímpio. Chegar na sua casa, se não tiver certeza, colocar seu joelho no chão e falar, Senhor, me salva. E tira todos esses besterol de religião, sabe? Nós estamos lendo Bíblia, não estamos ouvindo homem, nós estamos lendo Bíblia. Tira o besterol da cabeça. Porque essa é a única verdade. E ele vai dizer no 27. Então replicou o pai Abraão. Pai, eu te imploro que mandes na minha casa paterna, porque 28, porque tem 5 irmãos, para que lhe desse testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Agora ele já se conformou com ele sabia, ele já se conscientizou que ele ia sair de lá. Pai Abraão, eu te imploro. Para quê? Mande alguém lá na minha casa paterna, que eu tenho mais 5 irmãos. E está tudo perdido. Ele já entendeu que ele não ia sair de lá. E agora ele começou a fazer o quê? Ele tinha 5 irmãos na casa paterna. Você já pensou? Quantas pessoas que estão lá agora e sabendo que tem mais um monte aqui deles? Gente, será que ninguém pode ir lá ajudar? Eles vão vir tudo para cá. Está perdido. E eu vim vai vir todos para cá. Será que não tem ninguém? Nós estamos aqui, a igreja está lá, o evangelho está aí. Está ouvindo não ele lá no inferno, está ouvindo é Cristo. Para pregar o evangelho, para não ir para lá. Olha o desespero desse homem. Né? Agora já passou a se preocupar com a dor dos outros. Olha o que Abraão vai responder, 29. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas. Ouçam, o que ele está falando? Ele tem os profetas, né? Ele tem Moisés e os profetas. Ele tem o livro da lei e ele tem o Velho Testamento. Ele está falando assim, ele tem a Bíblia. A única forma deles entender tudo isso é ouvir a palavra e a palavra ensiná-los como deve ser a sua vida, para não chegar nesse lugar. É o que Abraão falou. Não adianta ir lá, eu não vou lá. Não vou mandar ninguém lá não. Lá tem Bíblia, vou conjecturar, né? Lá tem Bíblia, lá tem igreja, tem tudo lá. O maior problema da atualidade é que hoje não tem Bíblia, mas não tem igreja. Não tem igreja para ensinar essas coisas às pessoas. Então, automaticamente, cada um cria um Deus conforme a sua mente. Mas esse é o Deus da Bíblia. É isso que nós devemos ensinar. Versículo 20, isso aqui é 30. Esse 29 respondeu, eles têm os profetas, tem Moisés, ouçam-nos, ou seja, ouçam-nos, essa parte, ouçam-nos, ouve a verdade, existe uma verdade, tem Bíblia, tem igreja, ouça. Versículo 30, mas ele insistiu, preste atenção nesse versículo, mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se. A gente prega tanto arrependimento, né? O cara lá no inferno, ele estava consciente que ele estava no inferno porque ele não havia se arrependido. Aí, está escrito. Abraão, manda eles lá, porque se for, eles vão se arrepender. E por que ele estava lá? Porque ele não? Salvação sem arrependimento. Não existe salvação sem arrependimento. O orgulho, talvez, do seu coração, que está aqui, que está me ouvindo, te leva a você querer pular o arrependimento, vomitar as coisas. A Bíblia fala que nós temos que confessar o pecado, vomitar ele, dar nome. Eu sei que você não vai lembrar todos os pecados, nem eu lembro. Mas eu estou falando, aqui está falando do pecado original, da incredulidade.
Então, o cara estava lá dentro, rico, sabendo que estava dentro do inferno porque ele não se arrependeu. Vai lá que se alguém falar, eles vão se arrepender e não vão vir para cá. Doutrina, tá vendo? Você vê doutrina toda hora, todo momento. A pessoa lê a Bíblia, né? Igual o carro sem breque, né? Não entende nunca. E para nós terminarmos. Mas ele insistiu, né? Aí 31. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém entre os mortos. Falou assim: meu filho, é a mesma coisa. Lá tem igreja, tem evangelho, tem homens pregando. Você acha que se eu mandar alguém daqui da eternidade, né? Do céu, do inferno, seja, e manda lá, você acha que eles vão se converter por isso? O que o povo? Faz isso, vai lá na praça 15. O que eles vão falar? Que você é o quê? Não, o exemplo eu falo, eu vim lá do inferno, do céu, do inferno, eu vim lá do céu e Deus mandou pregar para vocês. O que eles vão fazer? Eles vão me internar. Esse cara é xarope. Não é isso? É exatamente isso que Abraão está falando. Se eles não deixam persuadir pela palavra, por tudo que por Deus, pelos milagres que Deus fez, pelo povo, por Moisés, os profetas e todos aqueles que pregam, você acha que se alguém ressuscitar dentre os mortos for lá pregar para eles, vão se converter? Não vão. Então, o que nós compreendemos? Salvação é que a fé vem por ouvir e ouvir da pregação. A fé vem por ouvir e ouvir da pregação do Evangelho. É isso que são. Então, meus queridos, essa é a cortininha de lá de dentro. Semana que vem nós vamos continuar. Vamos ler mais um. Nós vamos falar do grande trono branco, né? Apocalipse 21. Não vai dar tempo.